Fala pessoal, tranquilo? Então, a aula agora a gente vai fazer os exercícios da unidade 1 do livro 1. Isso está lá na página 205, tranquilo? A gente vai começar pela atividade discursiva, tá? Eu sou o professor José Flávio e vamos embora. Na atividade discursiva é uma questão da UERJ e fala o seguinte: a altura da imagem de um objeto posicionado a uma distância P1 do orifício de uma câmara escura corresponde a 5% da altura desse objeto. Então, calma aí. Primeira coisa, você tem, um objeto que você vai ter uma câmara escura e aqui você vai ter uma imagem. Essa imagem ela é formada, ela é invertida, tá? Aqui é o objeto O, aqui é a imagem I. Aí ele fala o seguinte, que esse objeto ele está a uma distância P1. Então, daqui até o orifício, a uma distância P1. E que a altura da imagem desse objeto, ou seja, I, corresponde a 5% de O. Ou seja, I é igual a 5% de O. Beleza? Continuando. A altura desse mesmo objeto posicionado a uma distância P2 do orifício da câmara escura corresponde a 50% de sua altura. Ou seja, se esse objeto tiver uma nova distância chamada P2, eu vou ter uma altura, em vez de ser de 5% de O, eu vou ter uma altura I' igual a 50% de O. Aqui, para uma distância P1, aqui, para uma distância P2. Beleza? Agora, como é que a gente equaciona isso, A gente já viu na aula teórica que a gente vai ter que trabalhar com semelhança de triângulo. Como é que a gente faz isso, Aqui, deixa eu desenhar aqui um triângulo. Aqui outro triângulo. Repara que aqui a gente tem um orifício, Aqui você vai ter a altura, digamos assim, a distância daqui até aqui desse triângulo. E isso aqui vai ser a base desse triângulo. Então, qual vai ser a regra que a gente vai usar? Vou colocar aqui do lado. Vai ser o quê? Para o primeiro caso, vai ser I sobre O. Vai ser igual... Repara, o que é I? I não é essa base? O não é essa base maior? Então, o que vai ser aqui do lado? Vai ser essa distância aqui, que eu vou chamar de P1'. Por quê? Eu vou chamar de... Melhor, eu vou chamar isso aqui de I1 e eu vou chamar isso daqui de I2, para não confundir. Então, aqui sim, eu vou chamar de P1' sobre o quê? Sobre o P1. Certo? Então, essa base sobre essa distância, aqui é igual ao quê? Essa base sobre isso. Eu poderia tanto fazer dessa forma, que eu fiz aqui, quanto trocar, pegar o P1' e jogar aqui para baixo. Dá no mesmo, tá, pessoal? Substituindo, o que a gente vai ter aqui, Eu vou substituir o I1 por isso daqui, ó. Então vai ficar 5% de O sobre O é igual a P1' sobre P1, tá? Repara o seguinte, o que é 5% de O?
é O vezes, né, 0,05. Então, eu posso cortar isso daqui. E aí eu vou ter o seguinte. Deixa eu apagar esse pedaço aqui, ó. Apagar aqui em cima. E eu vou ter a nossa primeira relação. Eu vou ter que a P1', né? Esse cara está dividindo, passa para cá multiplicando, é igual a, vou botar 0,05, né? 0,05 vezes P1, tá? Então, eu vou guardar isso daqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o I2. Eu vou substituir isso daqui e vou chegar em outra relação. Vamos lá. Bem, agora eu vou chamar isso daqui, né, de I2. I2. E aqui, em vez de ser P1 e P1', vai ser P2 e P2'. Só que não é 5%, é 50%. Então aqui eu vou apagar. Vai ficar 50%, né, de O sobre O. Isso é igual a P2' sobre P2. Aí eu corto do mesmo jeito, passo esse cara para cá multiplicando da mesma forma, e eu vou chegar à minha segunda relação. Qual vai ser? Que P2' é igual, aí eu vou passar para decimal também, né? 50% é 0,5. 0,5 vezes P2. Tá. Cheguei em duas relações. Agora vamos continuar lendo a questão. Calcule P2 em função de P1. Então, beleza. Repara no seguinte, que o que é P1'? Não é a distância entre a imagem e o orifício da câmara escura, né? Isso daqui é a nossa câmara escura. Vou botar uma seta aqui. Essa distância aqui é a distância entre a imagem e o orifício da câmara escura. Mesmo que eu mude a posição do objeto, que eu aproxime, que eu afaste esse objeto, essa distância não vai variar. A imagem continua sendo formada no final da câmara escura. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que P2' é igual a P1'. Essas distâncias são iguais, que é essa distância da imagem até o orifício. Então eu vou igualar essas duas equações aqui. Vou pegar esse pedaço. Aí vai ficar o seguinte, né? 0,05 P1 é igual a 0,5 P2. Como eu quero saber P2 em função de P1, eu vou isolar o P2. Vai ficar P2 é igual, esse 0,5 que está multiplicando P2, passa para cá dividindo, vai ficar 0,05 P1 sobre 0,5. E quanto é que vai dar isso daqui, né? Pensa comigo em potência, né? Isso daqui não é 5 vezes 10 a menos 2? Isso daqui não é 5 vezes 10 a menos 1? Quanto é que dá 5 vezes 10 a menos 2 dividido por 5 vezes 10 a menos 1?
vai dar 1, né, vezes 10 a menos 1. Então, ou seja, em decimal, isso é igual a P2, 0,1 P1. Resposta. Beleza, pessoal? Então, essa questãozinha, né, a gente trabalhou bastante geometria, equações, questão boa da UERJ, né? Vamos lá fazer agora as questões das em sala, né, as atividades em sala. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Questão número 1 em sala. Questão número 1. Questão número 1 fala o seguinte, ó. A uma certa hora da manhã, questão da PUC do Rio de Janeiro, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4 metros de altura projeta no chão horizontal uma sombra de comprimento 6 metros. Deixa eu só acertar aqui. Tá. Então a ideia é a seguinte, eu tenho um muro, tá? Ele tem uma altura de 4 metros e vai projetar no chão uma sombra de 6 metros. Tá. Uma senhora de 1,6 metros de altura, caminhando na direção do muro, é totalmente coberta pela sombra quando se encontra a quantos metros do muro? Então, olha só, a senhora, né, o raio luminoso, ele vai passar aqui, né, e vai chegar até esse ponto. A senhora, ela vai ter que estar numa certa posição aqui e que ela é totalmente coberta pela sombra do muro. Então, essa senhora, ela tem uma altura, né, de 1,6 metros. Aqui é a posição que ela se encontra. E eu quero saber qual é a distância dela até o muro. Eu quero saber isso daqui, ó. Que distância é essa? Como é que a gente vai fazer essa questão, pessoal? Eu acho que está bem fácil de perceber que é uma questão de semelhança de triângulo. Repara, você tem um triângulo grande aqui e você tem um triângulo pequeno aqui, ó. Esses triângulos, eles são semelhantes, porque seus ângulos são iguais. Então, como é que vai ficar a equação? Como é que a gente vai relacionar isso? Ó, a base do triângulo grande, 4, sobre essa distância aqui, vai ficar o quê? 6. Vai ser igual a isso daqui, que é 1,6, sobre essa distância aqui, que eu vou chamar de x. Tá? Então agora é só a gente calcular isso daqui. Repara que tem um jeito rápido e fácil de fazer isso. Pessoal, 4 vezes quanto dá 16? 4 vezes 4, né? Então, se 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes quanto dá 1,6? 0,4. Ou seja, daqui para cá, eu estou multiplicando por 0,4. Então, daqui para cá, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que multiplicar por 0,4. Tá? Isso é uma outra forma de fazer uma regra de 3. Se você achar a relação aqui, você pode fazer direto. 6 vezes 4 dá quanto? Dá 24. E 6 vezes 0,4? Vai dar 2,4. Então, a gente achou que o x é igual a 2,4 metros. Mas o que é esse 2,4 metros? 2,4 metros, cuidado, é a distância entre a senhora e o final da sombra. É esse pedaço aqui, ó. E eu não quero isso. Eu quero a distância dela para o muro. Então eu vou chamar de D essa distância. D vai ser igual a sombra total, 6 metros, menos o que eu acabei de achar, 2,4.
E isso vai dar 3,6 metros. Resposta letra D de dado. Número 1 deu letra D, 3,6 metros. Beleza? Vamos passar para 2? Vamos embora. Vamos cair dentro, sem medo. Vamos lá. Questão número 2 fala o seguinte, pessoal. Deixa eu ver aqui. Da PUC de São Paulo. PUC de São Paulo. Quando um objeto O é colocado a uma distância D de uma câmara escura, forma-se uma imagem de altura I. O mesmo objeto aproximado 6 metros dessa mesma câmara escura, nota-se a formação de uma imagem de altura 3i. O valor de D é... Então vamos lá, a gente já viu como é que a gente relaciona isso. Então a ideia é a seguinte, ó, vou colocar aqui. Um objeto O, então questão 2, O sobre a distância dele até a câmara escura, que eu vou chamar de D, é igual a I, que é a altura da imagem, sobre a distância da imagem até o orifício da câmara escura, que eu vou chamar de D'. Então, O sobre D é igual a I sobre D', tá? Aí, vamos lá, segunda parte. O mesmo objeto, então, agora outra aqui, ó. O aproximado 6 metros, ou seja, a distância diminuiu 6 metros. Então, agora é D, que era a distância inicial, menos 6, tá? Isso vai ser igual a 3i sobre D', que é a distância da imagem até o orifício da câmara. Repara que naquela questão, a gente já tinha falado para vocês, que a distância entre a imagem e a câmara não muda. Então aqui é D', a não ser que eu mexa na câmara, né? Então agora eu tenho essas duas relações aqui. E eu quero descobrir qual é o valor de D em metros. Tá. Repara o seguinte, olha só. Nessa aqui, se eu multiplicar cruzado, eu fico o seguinte, ó. OD' é igual a DI. Tá? Aqui embaixo vai ficar OD', né? Esse vezes esse, é igual a 3i vezes D menos 6. Repararam o seguinte? OD' é igual. Então eu posso igualar esses dois caras aqui. Vou apagar essa parte aqui. Vou separar aqui. Então vai ficar, ó, vou igualar esses dois aqui, ó. DI é igual a 3i D menos 6. Vou cortar I com I. Cortei. Então, D é igual... Aqui eu vou fazer a distributiva, tá? Vai ficar 3D menos 3 vezes 6, 18. O que eu faço agora? Vou jogar esse 3D para cá. D menos 3D é igual a menos 18. Isso aqui vai dar menos 2. Menos 2D é igual a 18. Corta menos com menos. Opa! Então vai ficar o quê? D
igual a 18 sobre 2, D igual a 9 metros. Isso deu letra D de dado, né? D toda hora, né? Número 2, letra D. Distância é 9 metros. Tranquilo, pessoal? Questão 3. Vamos lá. Questão 3 é o seguinte, ó. É da IFSUL do Rio Grande do Sul. No dia 27 de setembro de 2015, houve o eclipse da superlua. Esse evento é a combinação de dois fenômenos que são um eclipse lunar e a superlua. Isso só acontecerá novamente em 2033. No fenômeno da superlua, o astro fica mais perto da Terra e parece até 14% maior, com um brilho extraordinário. Já o fenômeno do eclipse lunar é consequência da luz e ele ocorre totalmente quando a posição relativa dos astros, Sol, Terra e Lua, e esse fenômeno acontece na fase da Lua. A sequência correta para o preenchimento das lacunas é, pessoal, o eclipse lunar ele acontece em consequência da propagação retilínea da luz, né? O eclipse lunar é o seguinte, é o momento em que a Terra se encontra entre o Sol e a Lua se encontra numa região de sombra, então os raios solares não atingem a Lua, com eclipse total, tá? Com isso, não podemos ver a Lua, tá? Então, a primeira parte é propagação retilínea e a segunda parte que fala da fase da Lua é a Lua cheia. Tranquilo? Então, a número 3, a resposta é a letra C de casa. Número 4, pessoal, vamos lá. Número 4 fala o seguinte, é da Unicamp de São Paulo. O teatro de luz negra, típico da República Tcheca, é um tipo de representação cênica caracterizada pelo uso do cenário escuro, com uma iluminação estratégica dos objetos exibidos. No entanto, o termo luz negra é fisicamente incoerente, pois a coloração negra é justamente a ausência de luz. A luz branca é a composição de luz com vários comprimentos de onda. E a cor de um corpo é dada pelo comprimento de onda da luz que ele predominantemente reflete. Assim, um objeto que apresente as cores azul e branca, quando iluminado pela luz solar, que é uma luz branca, ao ser iluminado por uma luz monocromática de comprimento correspondente à cor amarela, apresentará respectivamente coloração. Então o corpo é azul e branco. Se eu jogo uma luz monocromática amarela em cima de um corpo azul e branco, claro, ele é azul e branco quando você joga luz branca, né? Que é a composição de todas as cores. Se eu jogo uma luz amarela em cima dele, o que era azul, você vai enxergar preto, porque ele não vai refletir nada, tá? Porque, como é que ele é azul? Ele é azul porque ele absorve todas as cores e reflete o azul. Se você jogar amarelo na parte que é azul, ele não vai refletir nada. Então essa parte você vai ver preto ou negro. Agora, na parte que era branco, quando você joga amarelo, se ele é branco, significa que ele reflete tudo. Se você joga amarelo, ele vai refletir o amarelo. Então aqui a resposta vai ser na parte azul, negra, e na parte que era branca vai ser amarelo. Então letra B, negra e amarela, tá? Então 4, letra B de bola. E a questão 5
que é a saideira. Ó, uma almofada, questão da IFSUL também. Uma almofada listrada nas cores vermelha e branca é colocada em uma peça escura e iluminada com a luz monocromática azul. As listras vermelhas e brancas são vistas respectivamente, como eu acabei de falar na questão anterior, como é que vai ser a ideia, né? O que é vermelho, quando você joga azul, vai ficar o quê? Preto. Não vai refletir nada. E o que é branco? Quando você joga azul, vai botar azul. Então é a letra D, preto e azul, tá? Então, com isso, pessoal, a gente fecha a parte de exercícios em sala e atividade discursiva e a gente se vê na próxima aula. Valeu, abraço, tamo junto!